Bom, eu preparei assim 11 slides, depois acho que tem uns 4, depois tem um. E aí talvez até nem dê os 15 minutos. Vamos lá, mas eu tenho uma historinha para contar. E vai ser um pouco técnico, e se vocês quiserem fazer perguntas depois, mas eu vou tentar deixar mais palatável, né, para quem não estuda fonética e tal. Na verdade, eu estou colocando aqui, para eu mostrar, como é que eu aperto qual botão, hein? Para eu apontar, eu perguntei umas 4 vezes aqui. Apontar, gente. Assim, não tem uma luzinha aqui na ponta? Não? Bom, então ali, o que eu gostaria de chamar a atenção é que a fonética acústica pode ser uma adversária da fake news, né? E por que eu coloco isso? Porque e aí tem todas as historinhas do making of, que a minha amiga Cláudia, ela tem um certo hábito de me convidar para fazer coisas que eu não sei. E ela, Bia, fake news. Eu falei, mas não estudo fake news, que é o caso do Adriano, algumas pessoas que não estudam diretamente a fake news, né? Mas daí eu me lembrei de um acontecimento, né, que foi eu receber um áudio com a suposta voz do Randolph Rodrigues, que eu acho que vocês receberam, isso já faz mais de 2 anos. E se aqueles que receberam, vou pedir assim que só tentem lembrar, não tentem adivinhar, porque eu vou tentar fazer com que a gente ouça as 2 vozes, as vozes que eu confrontei, né, a imitação e a do Randolph, que tem a ver com toda essa historinha. Quer dizer, uma coisa que aconteceu há 2 anos, eu recebi o áudio, vi que era fake, né, eu tenho ouvido mais ou menos treinado para isso, e depois, quase 2 anos, né, a Cláudia pede para eu fazer alguma coisa sobre fake news, e aí eu falei, olha, Cláudia, eu faço análise acústica da fala, então eu vou poder contribuir com alguma coisa que tenha voz, né? E aí lembrei dessa história da imitação do Randolph. Quero aproveitar também para agradecer as pessoas que estão nessa luta, né? E ao acabar a apresentação, o que me veio na cabeça foi esse poema do Drummond, né? E especialmente nessa casa na qual fui formada, e especialmente também porque aqui estão 2 grandes amigos meus, o Adriano e a Claudinha. Bom, então, uma coisinha assim, quando você pensa em fazer uma análise, como é o meu caso, que eu não sou foneticista forense, tá? Mas o que eu ensino, eu digo, pode formar foneticistas forenses, né? Então, quando você tem que confrontar 2 vozes para ver se elas são da mesma pessoa ou são de falantes diferentes, você já recebe as coisas gravadas, né? Normalmente, a polícia recebe as coisas gravadas e ela vai lá e faz a análise dela. Eu tive que ir atrás do áudio falso, porque eu já não tinha mais... Desculpa, eu estou achando que eu estou com o apontador, não estou. Né? Eu achei que eu tinha ainda no meu celular, não tinha, mas eu achei um site que tinha. Esse site já foi extinto, logo depois que eu acabei de fazer o trabalho, ainda bem. E outro site foi um site mais ou menos aleatório, do Estadão, que tinha uma entrevista com uma boa gravação do Randolph Rodrigues. Então, tecnicamente, eu tive muitos problemas, porque, por exemplo, gravação de telefone, que foi o caso da imitação, da voz imitada, ela é feita numa banda, numa faixa de frequência de 300 a 3.000 Hz. Né? E a voz, principalmente a voz masculina, tem abaixo disso, né? 100 Hz, 90 Hz, enfim. Então, eu fiz um estudo de caso com o material disponível, eu não fiz uma perícia, tá? Técnica, enfim. E para fala de telefone também tem uma coisa específica, né? Tem técnicas específicas para fazer identificação de falante no telefone. Então, foi isso. Eu consegui os 2 áudios, separei. O problema também é que o áudio... Hoje em dia, tudo rola em vídeo, né? Até o que é áudio, o pessoal põe uma foto, um filme. Mas a gente tem como separar. Tem esses sites aí, fuxiquentos aí, que separam o áudio do vídeo. Eu consegui fazer isso para os 2 vídeos que eu consegui. E tentei
converter em um wave. Isso para quem entende. Mesmo convertendo em wave, não tenho o melhor som do mundo para fazer uma boa análise, né? Eu usei o Prat, para quem faz fonética, sabe que é o software mais usado, é um software gratuito, né? E aí, eu vou passar os 2 trechos, né? E pergunto para vocês se vocês conseguem identificar. Não precisa responder, é só pensar qual é a voz do Randolph e qual é a voz do imitador. Opa, mas não foi. Deixa eu ver se na mão. E a JBS ganhou muito dinheiro no swap cambial. Lembra aquele que eu apresentei lá no cenário sobre o swap? Pois é. Eles tiveram acesso à informação privilegiada e ganharam bilhões, bilhões e bilhões de reais. Não me parece confortável um trabalhador que vai se aposentar este ano ter ainda que pagar um pedágio de 5 anos trabalhando para receber 100% de sua aposentadoria. A questão da pensão por morte não foi totalmente resolvida na Câmara. Então, a minha primeira percepção, né, que foi esse áudio que foi enviado, inclusive na nossa turma da bicicleta, pela Kimi, eu falei, não é do Randolph essa voz, né? E me chamou a atenção um detalhe que a gente chama de qualidade de voz, que eu vou explicar para vocês aí, né? Então, essa coisa de ter o ouvido atento para as minúcias sonoras é uma coisa que nos deixa numa distância em relação a uma fake news desse tipo. E uma coisa que a gente está se perguntando aqui nesse dia, como é que eu faço para vencer essa fake news, né? Acho que dava para resumir, né? Como é que eu educo as crianças, como é que eu penso, como é que os grupos, como é que eu saio da bolha. Olha, eu acho que uma coisa que me ajuda muito, né, essa coisa que eu tento ensinar para meus alunos de fonética lá na USP, é somos todos musicais. Então, tem um grande erro na nossa educação, que é achar que, assim, menino, você não é musical, menino, você não tem ritmo, menino, você não tem ouvido. Né? Essas categorias que põem na gente. Assim, esse é vencer isso é assim, falar, não somos todos musicais, então vamos afinar o ouvido. A gente está esquecendo de escutar as coisas. A gente está pondo o som cada vez mais alto, a gente não se ouve. Então, esse ouvido leva a gente a detectar diferentes vozes, não precisa ser só um perito. Né? E é claro que aí vem a formação. Né? A fonética acústica vai te ajudar a ouvir essas coisas. E eu lembro que eu tive essa reação e falei para o grupo, gente, não é a voz do Randolph. E o Adriano, a gente trabalhou em parceria lá, acho que meio que numa previsão do que seria o fake news agora que a gente está vivendo, o Adriano fez uma análise discursiva, e ele falando, gente, não é o fake news porque isso, porque aquilo, e eu lá do outro lado, não é a voz dele porque isso, porque isso, porque isso. Né? Então, a gente já estava ali lutando contra a fake news, naquela meio que uma brincadeira de WhatsApp. Né? E aí, as pessoas, quando vão se reportar, quando eu passei para alunos também, né, essas sonoras, elas falam que o sotaque dos dois parece que é do norte ou nordestino. Né? Uns falaram que era carioca, outro que era brasiliense. Né? Mas ficam na dúvida mesmo, né, de dizer se são vozes diferentes. Há uma noção que o Randolph passa sobre sua voz, quando ele fala sobre a fake news, né, o momento, a imitação. Ele diz que não é o timbre de voz dele, né, o que já é um termo técnico, e é difícil da gente analisar timbre, é bem difícil. Eu até nem acho que o timbre seja tão diferente, né, mas tem outras diferenças. E uma das percepções do Reinaldo Azevedo é de que ele tem uma voz fina, feminil. Né? Então, as pessoas começaram então, a rotular a voz do Randolph nessa busca de falar o que aquela voz me enganou, né? No que ela era tão parecida que eu me enganei que era ele. Né? Não sei se eu tenho tempo ainda. Então, aí a mim, o que chamou, né, todo mundo, quer dizer, assim, todo mundo, as pessoas que ouviram expuseram lá suas impressões sobre a voz. A gente faz muito isso e a gente faz muitas vezes acertadamente. A gente fala, a pessoa tem uma voz macia, a pessoa tem uma voz áspera, enfim.
né? Isso é uma coisa que a gente deve fazer, né? Sem medo de errar. Mas o que eu peguei mesmo foi a voz do imitado tinha um creaky voice, que é uma coisa assim. É quando eu estou falando uma frase e normalmente eu termino assim, né? E que essa qualidade de voz tinha muito na imitação e não vi nenhuma no Randolph, né? Aí eu teria que ver. Desculpa, estou achando que tem um mostrador. A diferença de F0, que é a diferença de voz aguda ou grave, né, se as vozes eram igualmente agudas, né? Porque a voz do Randolph é uma voz aguda, né? Então a gente vê isso no F0. E peguei um aspecto linguístico que é a questão da entoação, né? Que o Alan Randolph Rodrigues tem uma melodiazinha específica que o cara que imitou não tem. Deixa eu ver se vai dar tempo. Tem 1 minuto? Tá. Então, aí são os aspectos mais técnicos, né? Uma vez toda essa história contada para vocês, né? Eu, como foneticista, eu tinha que ver esses aspectos técnicos que eu queria trabalhar. Então, o F0 é qualidade de voz, essa questão de se é creaky voice, se é voz modal, né? E curvas intoacionais. Então, eu escolhi esses parâmetros para olhar, né? E, só para dar um exemplo de creaky voice, depois eu vou continuar, né? O creaky voice, ele aparece muito. Vocês estão vendo que tem uma onda bonitinha aqui, por isso que eu precisava do mostrador. Aliás, na dele não tem ondas muito bonitas, mas essa aqui está uma onda mais seguida, né? E aquela ali ela está mais irregular, vamos dizer, essa última que está marcada em amarelo, né? Isso é o que marca para um foneticista na forma. Você está diante de uma. Só vou acabar. Você está diante de uma creaky voice. Está gravando, Você está diante de uma creaky voice e não de outra, né? Como é que eu sei? Então, eu tenho esses gráficos, né? É a forma de onda em cima, espectrograma embaixo, que eu uso para ver os parâmetros acústicos de fato, né? E aí pegar o bandido pela voz. É isso.